Grava. Boa tarde, classe do sétimo ano do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa e do Colégio Gabriela Mistral. Estamos novamente fazendo uma aula de ensino religioso. Na semana passada, lembram, na outra retrasada, eu comentei com vocês a atividade sobre o conceito de tempo, né? Falei como que o tempo era contado, como que o tempo era dividido, vocês tiveram que fazer uma tarefa sobre a divisão do tempo, né? E todas aquelas coisas lá, né? Tempo sagrado, tempo profano. Hoje vamos comentar um pouco, tá? Sobre uma diferença de tempo, né? Que era usada pelos povos primitivos. Principalmente o tempo relacionado aos povos indígenas, que são os povos nativos. Eles têm uma maneira totalmente diferente de contar o tempo em relação a nós, tá? Nós usamos o relógio, né, para contar o tempo, o calendário, como esse aqui letivo, para contar os dias do ano. Eles não têm essas formalidades burocráticas. Eles usam os fenômenos da natureza, da qual eles vivem, para contar o tempo, tá? Então, segundo o estudioso indianista Peretti, os indígenas marcam o tempo sem o uso de calendários, pois, para o povo tupi, a mudança do tempo se dá pela variação dos fenômenos da natureza. As estações do ano, vocês sabem que nós também percebemos as estações do ano, né? Quando, basicamente, agora está começando a ficar mais frio. Então a gente tem a sensação de que não é mais verão. Nós não estamos usando mais mangas curtas. Estamos usando mangas compridas, porque nós estamos com frio, né? Apesar de não estar fazendo tanto frio como deveria fazer. Mas isso tudo não é culpa da temperatura da natureza. Isso é culpa das ações do homem na natureza. Que logo eu já vou explicar o que está acontecendo, tá? Os ventos, né? Tem momentos do ano que nós temos mais ventos, mais chuvas, né? Momentos do ano que nós temos mais sol, momentos do ano que nós temos mais escuridão. Vocês estão percebendo que está anoitecendo mais rápido do que basicamente clareando o dia, né? Porque nós estamos já indo em direção a uma estação do ano conhecida como inverno. E os indígenas, desculpe, também observam esses fenômenos, tá? Quando se pergunta a idade de um indígena, né, a seguinte resposta é: não quantos anos eles têm como nós. Eles contam por luas, né? E como eu falei na aula passada, a lua ela conta semanas. Ela não conta, digamos, é, ah, mês ou ano. A gente sabe uma semana por causa da lua. Então, quantas luas eu nasci atrás? Então, imagine quantas mil luas eles nasceram para ter a quantidade, né, de idade que eles têm, né? Além da observação das fases da Lua, os indígenas possuem outras formas de contar o tempo, como o movimento do Sol, tá? Como os egípcios também tinham aquela ideia de que o dia morria e renascia, eles achavam também que eles mesmos nasciam, morriam e podiam renascer novamente, né? As chuvas e os ventos indicam também a passagem dos meses, o movimento das águas, tá? Porque o rio também se movimenta de uma certa forma. E depois de um determinado momento ele se movimenta num outro percurso. E isso tudo também está ligado aos fenômenos naturais. Vocês podem ver que até mesmo às vezes na TV mostra as Cataratas do Iguaçu, quando você tem um período de muita seca, você não tem muita água em abundância, né? Você tem uma água menor e ali você tem basicamente um fenômeno natural, apesar de que, né, nós estamos tendo também o problema da estiagem no Paraná, né? E isso não é causado pela natureza, a ação do homem, o desmatamento, tá? Está provocando a falta de chuvas. Eu falei numa aula para o sexto ano anteriormente que há 5 anos atrás eu assisti uma reportagem que boa parte das chuvas do Brasil vem da Amazônia. Então, devido ao desmatamento da Amazônia, nós estamos cada vez mais ficando sem água, né? Hoje não podemos mais nem sair de casa sem máscaras, né? Como vocês estão vendo com essa questão da doença, né? E eu falei que
Se nós não tomarmos consciência da ecologia, né, das questões ecológicas no mundo, as coisas vão ficar cada vez pior. Porque vai começar a faltar água, vai começar a faltar comida, e nós não vamos poder nem sair de máscara, vai adiantar mais. Porque muita gente vai piorar, né? Vocês veem que isso afeta tudo, né? Não só a questão de recursos naturais, mas também as questões das pessoas não poderem mais ter nem sequer o direito de ir trabalhar, né? Então isso tudo é uma coisa extremamente complicada. Estamos vendo por tempos muito difíceis. Mas estamos aqui tentando usar esse meio tecnológico para tentar passar para vocês pelo menos algum conhecimento que eu preciso passar, né? Então, voltando à questão do tempo, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? Há épocas em que você tem o problema das chamadas cheias das águas e os períodos que a água está mais baixa, né? É o exemplo, por exemplo, das cheias no Nilo, lá que vocês veem em história, né? Que ajudava na agricultura, né? E também as chamadas cheias do Pantanal, que aqui no Brasil nós temos o Pantanal, que é quase equivalente ao mesmo estilo que existe lá no Egito, né? Então, isso tudo também favorece a cultura. Esse povo indígena é um povo agrícola, né? É um povo que vive no meio rural. Então, eles têm basicamente todo um conhecimento relacionado ao movimento da lua, ao movimento das chuvas, ao movimento da temperatura natural. Então, basicamente, eles têm muito mais conhecimento do que nós, aqui que vivemos no meio urbano, né? Porque o que nós temos de conhecimento é aquilo que é passado por nós na escola, o que mais tarde vai ser passado para vocês quando vocês estiverem mais avançados em cursos, né? Então, isso tudo mostra que eles já têm um conhecimento de fato, né? E cada povo tem um conhecimento diferente, né? Eu falei dos tupis. Os tupis contam, né, a questão destes fenômenos naturais. Porém, o povo Guarani, que é um outro povo indígena também no Brasil, tá? Eles também têm o Sol como principal regulador da vida na Terra. Isso também para muitas sociedades primitivas, né? Incas, maias, até os egípcios adoravam o Sol como um deus, né? Hoje sabemos que o Sol não é um deus. O Sol, na realidade, ele é um elemento da natureza. Ele é uma estrela que está na nossa galáxia e possui um grande significado religioso. Segundo o historiador Afonso e Silva, o calendário Guarani está ligado à trajetória apresentando aumento ao Sol, sendo dividido em duas estações do ano. Então os Guaranis têm somente duas divisões de estações do ano. Nós temos quatro. Eles chamam Arapiniu, tempo novo, que seria a primavera e o verão, o período onde você tem mais o período mais quente, né? O período onde que você pode usar roupas mais leves. E Araian, que seria o tempo velho, que seria o outono e o inverno, que é o período onde nós estamos entrando agora, né? Estamos meio que quase saindo nós estamos no outono, na realidade, né? E logo vamos entrar no inverno. Aí vai ficar cada vez mais frio mesmo, né? Já deveria fazer um pouco mais de frio, mas infelizmente ele está fazendo um frio que eu acho que não é tão frio como deveria ser, né? Porque o frio é necessário, inclusive para combater micro-organismos, pragas, né? Até mesmo se desse um frio de uma forma muito forte, talvez nem esse coronavírus conseguiria sobreviver, né? Aí a gente poderia, de uma certa forma, ter uma volta à questão da normalidade da nossa vida, né? Já as constelações, né, que também os guaranis têm, o que são constelações? São um conjunto de estrelas, né? As estrelas que você tem no céu. Essas constelações, elas mais tarde formaram os chamados signos do zodíaco. Os signos que vocês têm nos meses do ano. Cada um de vocês tem um signo, né? Que é lá Capricórnio, Áries, Gêmeos, Leão. Isso tudo eu vou explicar na próxima aula. Nós vamos trabalhar sobre horóscopo na próxima aula, né? E eu vou explicar como que se deu a história do horóscopo e como que se deu a história
da divisão do zodíaco. É uma aula bastante longa, tá? E vou dar uma atividade bem completa para vocês, tá? Sobre essa questão do signo do zodíaco. Essa é a atividade que eu estou deixando para vocês. É a atividade do final do trimestre, né? Porque o trimestre se encerra na próxima semana. Então, aqui nós encerramos, né, o trimestre, tá? Eu vou continuar falando sobre o tempo, né? Porque eu tenho que falar mais algumas coisas. Além do calendário do signo do zodíaco, nós temos o calendário chinês, né? Que também tem uma contagem diferente. Eles contam por ano, eles não contam por meses, como nós, tá? Que cada ano é um signo em vez de cada mês é um signo, né? E temos outros calendários, por exemplo, o calendário Maia, que falava em 2012 que o mundo ia acabar. Eu vou falar também sobre uma questão sobre o fim do mundo com vocês, né? Porque existem também essas teorias que nós temos que também estudar, né? Nostradamus, Apocalipse, todas essas questões todas, tá? Então, as constelações são estrelas que podem ser interpretadas conforme a imaginação de cada cultura. Como, por exemplo, ao olhar para o céu, podemos identificar a constelação de Escorpião, né? É um conjunto de estrelas que, se você olhar para o céu, lembra basicamente a cauda do escorpião, né? Ele tem os pontinhos do escorpião em forma, assim, né? Então, esta é a constelação do escorpião, que para os indígenas guaranis, esta constelação ela é conhecida como Boitatá. Lembram dessa lenda? Boitatá é uma lenda do folclore brasileiro, tá? E ela vem de uma tradição indígena e africana, tá? Porque as populações viam essa história. Já vou contar a história para vocês saberem qual é a história do Boitatá, tá? Então surgiu durante um período de escuridão, nas matas, tá? Um período de escuridão. Então, se nós pensamos num período de escuridão, basicamente o Boitatá, como está dizendo aqui na história, ele vive no período de inverno, que é o período onde é mais escuro, né? Que vai ser agora, né? Nesse dia, a cobra grande, uma cobra que eles imaginavam que era gigante, né? Acordou faminta e saiu à procura de alimentos, comendo os olhos dos animais que encontrava. Por isso ficou super luminosa, transformando-se em Boitatá. Ou seja, eles acreditam que o Boitatá é uma cobra gigantesca das matas e que elas come os olhos dos animais. Se você olhar à noite, por exemplo, numa lagoa, tá? Principalmente em regiões litorâneas, você vê, até nos desenhos animados que vocês assistem, né? Isso dá pra ver. Eles olham no lago, assim, aparecem vários olhinhos, né? Esses olhinhos são os olhos dos animais, principalmente o jacaré, que tem um olho brilhoso, né? O gato também, se você jogar uma luz à noite, ele vai brilhar o olho, né? Então, pela imaginação dos indígenas, né? Se essa cobra comesse os olhos desses animais, ela se transformaria em fogo, né? E daí, em algumas regiões do país, o Boitatá é conhecido como uma cobra que gospe fogo, e em outras regiões ele é conhecido como uma bola de fogo. Então, é diferente, né? O folclore ele está relacionado ao regionalismo do nosso país, que é um país extremamente diverso, né? Então, basicamente, os indígenas eles têm a forma de contar o tempo, né? A partir das estações do ano, dos fenômenos da natureza, e muito também eles usam a questão da agricultura. Por quê? Vocês podem perceber também que a cada mês nós temos uma fruta diferente. Por exemplo, no verão nós comemos basicamente uva, né? No inverno, perto do outono, nós estamos comendo mais mexerica, laranjas, frutas cítricas que podem nos melhorar na questão da gripe, tá? Mas aí pela primavera começa a surgir outros tipos de fruta, né? Melancia, banana. Tem épocas que dá mais, tem épocas que dá menos. Ou seja, as frutas também dividem a questão do calendário indígena. A cultura, épocas que eles conseguem pescar mais, épocas que não pescam, né? Épocas que tem cheia, épocas que tem muita chuva. Então tudo isso está relacionado a uma vida agrícola, né? Que é uma forma de medir o tempo. Então há uma divisão do tempo, há uma organização desses povos nativos
de acordo com o seu habitat, o seu dia a dia natural. Além das histórias, né, que conta sobre as constelações, que é o caso do Boitatá. Então eu vou ler aqui para vocês a história, que vai estar numa atividade para vocês fazerem, né? Além de vocês criarem um calendário agrícola junto com a questão do indígena, que eu deixei dentro da atividade para vocês realizar, que vai valer como presença, tá? A minha disciplina vale como presença, desde que ela não tem nota, vocês sabem disso. Mas eu estou contando como presença devido a isso, né? Porque a gente tem que contar que o conteúdo foi passado, o conteúdo tem que ser passado, tá? Ele é obrigatório, tá? O conteúdo é obrigatório passar, né? Vocês têm que ter o conteúdo, pelo menos, tá? Mas ela não conta como nota, tá? Eu acho que deveria contar, mas infelizmente não conta, tá? Isso está dentro da legislação brasileira. Então eu vou contar a história do Boitatá para vocês. Conta-se que há muitos anos atrás, uma noite se prorrogou muito, parecendo que nunca mais haveria luz durante o dia. Era uma noite escura e sem estrelas, sem vento, sem barulho, era grande silêncio. Os homens passavam fome e frio, olha só, né? Não havia como cortar lenha para os braseiros que mantinham as pessoas aquecidas, nem como caçar naquela escuridão. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e as chuvas começou. Choveu muito e a chuva inundou tudo e que muitos animais acabaram morrendo. Então, uma época basicamente de crise, como nós estamos vivendo aqui. Uma grande cobra, né, que vivia em um repouso num imenso tronco de uma árvore, despertou faminta e começou a comer os olhos dos animais, mortos que boiavam nas águas. Alguns dizem que eles brilhavam devido à luz do último dia em que os animais viram o sol. De tantos olhos brilhantes que a cobra comeu, ela ficou toda iluminada, como fogo. A cobra se transformou num monstro brilhante, chamado Boitatá. Dizem que o Boitatá assusta as pessoas quando elas entram na mata. Outros acreditam que o Boitatá protege as matas contra o incêndio. Tá? Então, essas lendas eram contadas em histórias dos antigos, né, indígenas, que falavam para as pessoas: olha, tome cuidado, se você for numa mata muito escura, você pode encontrar o boitatá, ele pode te comer, ele pode te atacar. Então, isso era uma forma de assustar as pessoas para que elas não fizessem coisas erradas. E também que esses seres mitológicos, folclóricos, eles tinham como função também proteger, né, a natureza e os fenômenos naturais que realmente aconteciam, né? Hoje existe uma explicação científica para isso, né? O que acontece, que na realidade cientificamente, no sentido científico, não religioso, tá? Acontece o quê? Quando um animal morre, tá? Isso é natural, todos nós vamos morrer um dia. O animal não enterra o outro, né? O animal ele morre num qualquer canto aí do mato, né? E a carne dele começa a apodrecer, como a nossa, né? Porque nós não vemos a carne apodrecer, porque após nós falecermos, a gente enterra, a gente bota em caixão, vela o corpo e enterra, né? Mas nós apodrecemos dentro do nosso túmulo, tá? O que acontece? Quando você morre, ou quando qualquer animal morre, o, o nosso corpo o corpo animal começa a soltar gases, né? Se vocês forem num velório um dia, vocês vão ver, ou se vocês já foram, que a barriga de um morto começa a inchar, não começa? Então, é porque ele está soltando os gases dentro natural do seu corpo, né? E quando no mato esses animais soltam e eliminam esse gás, que é um gás, digamos, carbônico, metânico, ele começa a criar fumaça ao redor desse corpo. E se você tiver num dia onde está meio que escuro, num período meio que de penumbra, que está meio que anoitecendo, começa a sair uma fumaça da terra.
né? E essa fumaça parece que sai bolas de fogo ao redor dessa fumaça. Na verdade, essa fumaça desses animais em decomposição, essa fumaça que sai desse animal é, na realidade, o boitatá, que os antigos achavam que era uma cobra que soltava fogo e que, de certa forma, comia os olhos dos animais. Então, isso tudo são histórias, né? Mitos, né? Que as pessoas tinham como crença e como uma forma de um conhecimento popular, né? Hoje nós temos o conhecimento científico, né? Que acompanha o conhecimento popular, porém ele complementa mais e tem uma explicação científica para isso, né? Então, como nós temos que passar também o conhecimento científico, além de uma história da cultura religiosa e mitológica, folclórica, como eu passei para vocês, a gente tem que ter esse conhecimento também, tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem atividade, que vai valer como presença, tá? Postem lá, tá no Google Classroom, eu vou postar esse vídeo, vou postar essa atividade. E vocês vão fazer até semana que vem, tá? Essa atividade e me entregar, certo? Onlinemente, claro. Quem realmente não tem acesso à internet, eu já passei a atividade para a pedagoga e ela vai passar para eles, né? A atividade, né? Esta aula vai estar disponível no canal Juan Carlos Amiliato do YouTube, tá? Se vocês quiserem acessar o canal e rever as aulas anteriores, também vocês estão basicamente dispostos a ver, tá bom? Agradeço a todos por ver a minha aula e assistir essa aula, tá? Desejo a todos um grande abraço, já que eu não posso abraçar vocês, sintam-se abraçados. Eu estou com muita saudade e espero que talvez em agosto, setembro, a gente possa se rever novamente. Um grande abraço e desejo a todos uma boa semana. Muito obrigado.